Capítulo 5. O plano mirabolante e o alvoroço na escola. Ponto de vista, autor. A terça-feira em Willow Creek não amanheceu cinzenta para Julia Smith. Pelo contrário, apesar da dor no corpo, ela despertou com a adrenalina de quem possui o roteiro de uma peça de teatro ainda não encenada. Para uma menina de 10 anos, expansiva e inconsequente que adora histórias de contos de fadas como A Bela e a Fera, o incidente no parquinho havia sido processado por um filtro muito específico, o da aventura. Julia tinha um plano, e para executá-lo, usou sua melhor arma, o seu dom ou maldição de falar muito e, principalmente, o que não deve. E com muito custo, convenceu a mãe a não fazer um escândalo imediato na escola, prometendo que estaria segura e longe de encrenca. Relutante, Marta, sua mãe, cedeu sob uma condição. A filha usaria base de maquiagem para esconder as marcas roxas e evitar mais conflitos. Julia aceitou, mas omitiu um detalhe crucial. Ela não pretendia chegar à sala de aula maquiada. Ponto de vista. Julia Smith. Eu juro que tentei me acalmar. Esperar até que a poeira baixasse. Dar um tempo para me recuperar. Mas a adrenalina e a dor terrível em todo o meu corpo não me deu descanso a noite toda. E mesmo que não parecesse, eu estava fervendo de raiva e vingança. Então, durante essa noite inquieta e que não houve posição confortável para dormir, minha mente vazia ficou maquinando algo que eu poderia pôr em prática. Assim que o ônibus escolar freou e as portas se abriram, minha encenação começou. Eu esperei descer do veículo para fazer o que era necessário. Usei a manga do meu casaco marrom de inverno e, com movimentos rápidos e nada delicados, esfreguei o rosto e os braços até que toda a base saísse. Eu queria que eles vissem. Eu queria que cada mancha roxa e cada arranhão gritasse. Entrei no pátio como se estivesse cruzando um tapete vermelho sob holofotes. O efeito foi instantâneo. O burburinho das crianças parou. O choque era palpável. Eu apenas esperei para que, horrorizadas, Pérola e Amy corressem até mim e me perguntassem: "O que diabos aconteceu com você?" Os olhos de Amy me fitavam incrédulos enquanto sua mão se estendia a mim. Então, assim que o primeiro círculo de curiosos se formou, eu comecei o meu épico. "Vocês não vão acreditar", eu disse, a voz projetada para que até os alunos do fundo ouvissem. "Ontem, 3 garotos me cercaram no parquinho. O Tom, o Léo e o Billy. Contei tudo com gestos teatrais. Descrevi como eles disseram que eu era metida só porque o Alan gostava de mim. Fiz parecer que Alan era o centro de uma disputa perigosa. Eu sabia que o Alan não tinha mandado ninguém, mas os garotos falaram o nome dele, não é? Então, na minha história, a culpa era da atenção que ele me dava. Eles queriam me dar uma lição por causa do Alan." Continuei, vendo o queixo das meninas cair. Mas aí um vira-latas heróico apareceu e deu uma surra neles. "Se não acreditam, vão lá ver os braços e pernas do Tom e do Billy. Eles estão marcados de dentes." Eu sabia que Alan era orgulhoso e que se fosse vinculado a algo ruim, ainda que não tivesse culpa, ele não ia deixar barato. Ele ia querer saber quem o arrastou para isso. E eu tinha certeza de que ele chegaria rapidinho na Leila. Era meu pequeno plano de vingança. Jogar a sujeira no ventilador e ver quem saía sujo. Ponto de vista. Rower Thompson. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu passei a manhã inteira sentindo meus músculos doerem por causa das séries de abdominais que fiz antes do sol nascer. Eu até pulei o café da manhã, sentindo o estômago roncar, mas determinado a deixar de ser o gordo, molenga e fraco. Eu estava pronto para começar meu treinamento nas sombras, no mais absoluto segredo. E ali estava ela, Julia. Ela estava literalmente apontando para as feridas e berrando a história para quem quisesse ouvir. Ela estava expondo os nomes, as motivações e criando uma confusão generalizada. Enquanto eu me esforçava para ser invisível, ela estava provocando uma tempestade de fofocas que ia atingir o topo da hierarquia da escola. "Ela é louca!" Sussurrei para mim mesmo, mas não consegui tirar os olhos dela. Ela era corajosa de um jeito que eu não entendia. Eu tinha a força de um lobo e estava com medo das consequências. Ela era uma humana de 10 anos e estava jogando o herdeiro do Alpha contra a filha do Beta mais perigoso só para ver o caos imperar. A diferença entre nós era um abismo. Eu estava treinando para ser um soldado, mas Julia agia como o boba da corte. Uma boba de laço no cabelo e casaco sujo de maquiagem. Ponto de vista, autor. Ao longe, Alan ouvia seu nome ser arrastado pela lama da fofoca. Ele,
que sempre pairava entre os demais como se fosse um ser superior, viu os olhares de curiosidade e alguns de reprovação de outros alunos que agora o viam não apenas como um garoto popular, mas como o motivo de uma garota que muitos gostavam ter sido espancada. Sua expressão de pavão murchou, transformando-se em algo sombrio. Leila, por sua vez, sentiu o sangue esfriar. O plano de usar garotos humanos deveria ter sido limpo e silencioso. Agora, Julia havia transformado o ataque em um escândalo público, citando nomes e ligando tudo diretamente ao ego de Alan. A estratégia de Julia era infantil, mas terrivelmente eficaz. Ela não precisava provar que Leila era a culpada. Ela só precisava fazer com que o Alan se sentisse desconfortável o suficiente para caçar o verdadeiro responsável. A guerra silenciosa do subúrbio acabara de ganhar uma nova e barulhenta protagonista, e a garota imprudente que exibia animada seus hematomas sabia disso ao transformar o pátio da escola em um palco de tragédia grega. A narrativa de Julia, carregada de uma energia hiperativa e seus sorrisos que cativavam. Ela não parava, uma forma de processar o susto, transformando-o em espetáculo. Ela não via as sombras que se fechavam ao seu redor, nem percebia que, ao citar nomes, estava assinando sentenças em um mundo cujas regras desconhecia totalmente. Alan, que sempre buscara a órbita de Julia para usufruir do brilho que ela emanava naturalmente, sentiu o golpe de forma brutal. Ele amava ser o centro das atenções, amava que o vissem ao lado da menina que fazia amizades com facilidade. Mas agora, o holofote que ela carregava estava começando a projetar uma imagem dele que ele não suportava. A de alguém perigoso para se estar perto. A popularidade que ele tanto prezava estava sendo corroída por sussurros e pequenos dedos que lhe apontavam sem discrição. O parasita social fora envenenado pelo próprio hospedeiro, e o orgulho do futuro alfa estava ferido diante de seus súditos escolares. O sinal tocou, e para o alívio de Alan, todos tiveram que se recolher às suas salas de aula. O problema é que ele era rico e popular entre as crianças, então o incidente no pátio seguia se espalhando como fogo em grama seca. Ponto de vista. Rower Thompson. Eu assistia àquela cena com um pavor que me revirava o estômago. Julia estava saltitando pelo pátio, expondo as feridas como medalhas de honra, sem ter a menor noção do perigo real. Ela era inconsequente, uma força da natureza que não entendia que estava lidando com predadores de verdade. Ao acusar o Alan indiretamente, ela estava ferindo o ego de um herdeiro alfa. E um alfa ferido é 1000 vezes mais perigoso do que um alfa entediado. Eu senti meus músculos das pernas e do abdômen protestarem. Os exercícios que fiz de madrugada pareciam inúteis diante daquela tempestade. Eu queria correr até ela, tapar a boca dela com a mão e arrastá-la para longe, mas eu era o perdedor gordo e tímido. Se eu me aproximasse agora, eu só chamaria mais atenção para nós dois. Eu via o Alan. Ele estava parado perto do bebedouro, e o cheiro que emanava dele era de puro ódio. Não era o ódio de um namorado traído, era o ódio de um rei cujo trono foi sujado. Ele olhava para Julia como se ela fosse um objeto quebrado que ele precisava descartar. E então ele olhou para Leila. O olhar entre os dois foi como um estalo de eletricidade no ar. Alan não era burro. Ele sabia que Leila faria qualquer coisa para tirar a outra garota de seu caminho. Ela não sabe o que está fazendo, eu pensava, as mãos tremendo dentro dos bolsos. Ela acha que é uma peça de teatro, mas é uma execução. Eu precisava ficar mais forte, mais rápido. Os abdominais não eram o suficiente. Eu precisava aprender a lutar, a usar o peso que eu tinha a meu favor. Se o plano da Julia fizesse o Alan e a Leila entrarem em guerra, eu seria o único no meio do caminho para impedir que ela fosse esmagada entre os dois. Pelo menos era o que eu pensava. Ponto de vista. Autor. O burburinho nos corredores estava ainda mais frenético do que o de costume depois da fofoca encenada. E para instigar ainda mais os comentários, os 3 garotos citados, Tom, Léo e Billy, não apareceram na aula naquele dia. Eles estavam em casa, lidando com ferimentos que seus pais não conseguiam explicar. Eles permaneciam calados, enquanto o medo da punição que seus pais lhes daria
os impedia de dizer a verdade. Dentro da sala de aula, Alan sentou-se na última fileira, observando a nuca de Julia. Ela balançava as pernas, inquieta, desenhando distintivos de escoteiro na margem do caderno, completamente alheia ao fato de que acabara de transformar sua vida em um campo de batalha. Leila, algumas carteiras ao lado, tremia de raiva contida. A humilhação de ser descoberta por Alan era iminente, e ela sabia que o instinto de um alfa era punir a desobediência. Rower, da sua sala separada, não conseguia se concentrar em uma única palavra da professora. Ele olhava para as próprias mãos, vendo a pele perfeita onde deveriam estar as marcas da luta, e sentia o peso do segredo se tornar insuportável. Julia era o holofote, Alan era o parasita ferido, e Leila era a predadora encurralada, e ele, o fraco, era o único que via a tragédia se aproximando em câmera lenta, impulsionada pela inconsequência de uma menina que só queria que a justiça fosse feita do jeito dela. Mas, como problemas nunca são o bastante, o sinal da escola não encerrou a performance de Julia Smith, apenas a mudou de cenário. Enquanto os alunos terminavam de se acomodar em suas carteiras, o silêncio que costuma preceder o início das aulas estava impregnado de uma eletricidade estática. Julia, já em sua carteira habitual, com as pernas balançando ritmicamente e completamente alheia à tensão que sufocava Leila e ao olhar gélido de Alan. Achava que o plano estava correndo maravilhosamente bem. Ela estava aguardando. Aguardando para fazer algo que só o pet do professor poderia fazer. Quando a porta se abriu e a senhora Gable, a professora de História, entrou na sala, o palco estava pronto. A professora, uma mulher de meia idade que prezava pela ordem e pelo bem-estar de seus alunos, parou abruptamente assim que seus olhos pousaram na primeira fila. Era a hora do show. Ponto de vista. Julia Smith. Bom dia, senhora Gable. Eu disse com o meu melhor sorriso de... Está tudo ótimo. Embora o movimento fizesse meu lábio cortado repuxar um pouquinho. O rosto da senhora Gable ficou pálido, como se ela tivesse visto um fantasma. Ela largou a pasta sobre a mesa com um baque e caminhou até mim, as mãos trêmulas cobrindo o inchaço em meu rosto. Julia, querida, o que aconteceu com o seu rosto? Por que você está assim? Eu respirei fundo, sentindo aquela pontada de empolgação de novo. A senhora Gable, que é uma mulher que nunca casou ou teve filhos, me adorava como a neta que não teve, e eu sabia que se contasse para ela, o caso dos 3 garotos teria, sem dúvidas, alguma repercussão. Foi no parquinho, professora. Comecei mantendo a voz clara para que todos na sala pudessem ouvir novamente. O Tom, o Léo e o Billy me encurralaram ontem. Contei tudo novamente, do início ao fim. E é por isso que nenhum dos 3 veio para a escola hoje. Eles estão em casa cuidando das mordidas do meu cachorro-herói. A sala inteira começou a sussurrar, mas eu não parei. Eu tinha um pequeno trunfo que não havia mostrado nem para minha mãe e que ia comover ou apavorar a senhora Gable. Mas olha só, professora! O cachorro tentou me defender, mas eles foram muito maus com ele também. Eu larguei o lápis, levantei da cadeira e puxei a lateral da minha blusa de lã, revelando a pele da costela. Houve um suspiro de horror da senhora. O hematoma era enorme, de um roxo tão escuro que parecia quase preto no centro, onde o cotovelo de um daqueles garotos tinha me atingido quando tentei impedir que ele chutasse o Rower. Quer dizer, o cachorro. A senhora Gable soltou um grito abafado e correu para me abraçar e me pegar pela mão para me tirar da sala com pressa. Ponto de vista. Autor. O caos que Julia tanto desejava havia finalmente se instalado de forma irreversível. A senhora Gable não iniciou a aula. Ela pegou Julia pela mão e a conduziu diretamente para a enfermaria e logo em seguida para a diretoria. Dentro da sala, Alan sentiu o peso do silêncio de seus colegas. A simpatia que ele sentia por Julia, baseada puramente no que ela poderia lhe proporcionar, ou que ele achava que ela lhe proporcionava, fora substituída por um pavor instintivo. Ele era um futuro líder, um alfa, e alfas detestam escândalos que não podem controlar. Ele olhou para Leila, que estava sentada com as costas rígidas, as unhas cravadas na madeira da carteira. Leila sabia que a corda estava apertando em seu pescoço.
O plano limpo de usar humanos havia se tornado um desastre público porque uma menina de 10 anos decidiu que não seria uma vítima silenciosa de bullying. O instinto lupino de Leila gritava para ela eliminar a ameaça, pois, mesmo em tão tenra idade, ela era uma predadora. Porém, uma que não poderia se dar ao luxo de ser descoberta pelas milhares de presas ao redor. Pelo menos foi o que seus pais lhe ensinaram. No entanto, ela viu quando Alan se levantou para ir ao banheiro. Um pretexto claro para sair da sala e, provavelmente, checar o que está acontecendo e se será conveniente agir ou não. Enquanto isso, a caminhada pelos corredores da escola de Willow Creek foi um pequeno desfile de glória para Julia Smith. De mãos dadas com a Sra. Gable, ela ignorava a dor latejante nas costelas para observar os rostos curiosos nas janelinhas das portas das salas. Após uma breve passagem pela enfermaria, onde uma enfermeira horrorizada aplicou pomada e anotou cada mancha roxa, o destino final foi a porta de carvalho do diretor Henderson. Para Henderson, a escola era um sistema que deveria funcionar como um relógio. A aparição de Julia, ferida novamente e acompanhada por uma professora indignada, foi como areia nas engrenagens. Ele era um homem de fatos. Se havia marcas, havia culpados. Se havia culpados, havia uma punição prevista no regimento. Ele não via lobisomens, castas ou matilhas, na verdade, nem sabia da existência delas. Via apenas alunos que precisavam ser disciplinados. E ele era bom nisso. Quando a Sra. Gable chegou acompanhada da aluna, o Sr. Henderson ajustou os óculos, olhando-a bem de cima a baixo, e com um gesto de mão, fez sinal para que ela sentasse, enquanto olhava para o relatório da enfermeira. Julia, por favor, explique exatamente o que aconteceu. Ele disse com aquela voz grave de quem está prestes a escrever uma bronca histórica. Ela não hesitou e contou tudo, do seu jeito expansivo, dando nomes e detalhes sobre tudo e todos os envolvidos. Eles disseram que eu era metida por causa do Alan, ela enfatizou, querendo que o nome dele estivesse no meio da confusão. O Sr. Henderson suspirou, massageando as têmporas. Alan estava lá, Julia? Ele tocou em você? Não. Ela admitiu um pouco desapontada pela abordagem dele. Mas os garotos disseram que era por causa dele. O diretor assentiu, mas não parecia convencido de que o Alan tivesse culpa direta. Ele pegou o telefone fixo na mesa. Sra. Gable, por favor, acompanhe a Julia de volta para que ela descanse um pouco. Eu vou ligar para os pais desses 3 alunos agora mesmo. Se eles realmente não vieram à escola por estarem feridos, eu precisarei de uma explicação oficial. A garota foi levada para a sala de aula pela professora que parecia empenhada em confortá-la, ainda que ela não aparentasse precisar disso. Em sua sala, o Sr. Henderson iniciou a sequência de ligações. Na casa de Tom, a mãe atendeu soluçando, confirmando que o filho tinha marcas de mordidas caninas e que se recusava a sair do quarto. Na casa de Billy e Léo, a história se repetia. Para o diretor, o cenário era claro. Um caso grave de agressão grupal contra uma colega, interrompido por um ataque animal. Henderson não chamou Alan ou Leila. No entendimento dele, se Alan era o motivo da briga por causa de uma paixonite infantil, isso era um problema comportamental menor. O crime real fora cometido pelos 3 garotos que faltaram. A atitude dele foi implacável e puramente humana. Suspensão imediata dos 3 garotos, pendente de uma reunião com o conselho escolar. Encaminhamento do caso para o controle de zoonoses local, para caçar o suposto cachorro perigoso que estava no parque. Com isso, o dia terminou, e os alunos da 3ª Série A foram embora sob a tensão e sussurros do caos que aquela garota havia planejado pela manhã. No entanto, Julia era a única que parecia entrar no ônibus com passos leves, como se tivesse tido um dos melhores dias de sua vida. Em casa, nenhuma das crianças sequer ousou a dizer qualquer coisa sobre o dia que tiveram para os pais. Com a exceção de Julia, todos torciam para que nada sobre o caso chegasse até eles. O diretor Henderson não era um homem de meias palavras. Então, um dia após as ligações iniciais, o clima na recepção da escola tornou-se pesado. No início da tarde, os pais de Tom, Léo e Billy
estacionaram seus carros de forma apressada. Eles entraram na diretoria armados com a indignação típica de pais que acreditam na inocência absoluta de seus filhos. Estavam prontos para protestar contra a suspensão, alegando que meninos são apenas meninos e que a punição era severa demais por causa de um simples incidente no parquinho. Contudo, Henderson estava preparado, já que a senhora Martha, mãe de Julia, também estaria lá após uma ligação do diretor na manhã daquele mesmo dia. Ele não usou suposições. Ele usou o relatório da enfermaria, os exames de hospital que a mãe da menina trouxe e o testemunho detalhado e muito barulhento de Julia Smith. Quando ele colocou as fotos dos hematomas da menina sobre a mesa e mencionou que o caso poderia facilmente envolver as autoridades locais, a postura defensiva dos pais evaporou, dando lugar ao pânico. Pouco depois, os três, Tom, Leo e Billy, entraram na sala, cabisbaixos e mancando um pouco. Eles pareciam minúsculos perto de seus pais enfurecidos. A pressão naquele escritório era gigantesca. O Sr. Henderson os olhou com aquele olhar que faz você querer confessar até o que não fez. Fitando o trio de forma severa, perguntou: "O que exatamente aconteceu no parquinho? E por quê?" Os garotos tremeram ao som da voz do diretor e sob o escrutínio dos pais. Não muito tempo depois, a porta se abriu e o Billy saiu chorando, seguido pelos outros dois. Eles não aguentaram a pressão de serem suspensos e, com medo de ficarem de castigo até completarem 18 anos, contaram todos os detalhes. Seus pais permaneceram na sala, o diretor estava detalhando o que iria para os currículos escolares daquelas crianças. A senhora Martha parecia aliviada. Quando os pais finalmente foram embora, o Sr. Henderson disse para a secretária: "Por favor, chame a aluna Leila e entre em contato com os responsáveis dela. Agora." A tempestade escura que caiu sobre os meninos agora tinha um novo alvo. Quando elaborou seu plano, Leila achou que podia se esconder atrás de garotos humanos, mas ela esqueceu de um detalhe cruel, um ao qual não estava habituada por viver cercada pelos empregados fiéis de seu pai. No mundo real, ninguém quer levar a culpa sozinho. A secretária chamou uma inspetora de corredor e comunicou o que deveria fazer. Logo, quando ela chegou à sala e chamou a atenção do professor Wilson Samir, de matemática, ele não conseguiu evitar levantar as sobrancelhas em surpresa antes de pedir para que Leila acompanhasse a inspetora. Afinal, para ele, Leila é uma garota inteligente. E sim, também é um pouco soberba. Mas, sendo sincero, que aluno que vem de uma família rica e antiga não é? Então, ele realmente ficou surpreso ao saber que ela já estaria tramando contra uma rival de forma tão precoce. Por um breve momento, ele olhou para a carteira vazia de Julia, imaginando que este era o motivo dela ter faltado. Em seguida, se virou para voltar a dar aula. Já a Leila estava aflita sentada no banco de espera do lado de fora do escritório do diretor. Ele lhe pediu para ficar ali, enquanto esperava que um de seus responsáveis viesse. Para Henderson, deixar o aluno exposto no corredor fazia parte da punição. Mas, contra todas as expectativas do diretor, Richard não protestou contra a suspensão de sua filha. Ele apenas disse, de forma seca, que entendia a situação e que, pela ausência de sua esposa, iria mandar seu secretário Kleber para assinar os documentos e levar a garota de volta para casa. E assim foi feito. O confronto na diretoria foi o fim da linha para a estratégia de Leila. Diante do depoimento direto dos três garotos, que confessaram ter agido sob as ordens dela, em troca da promessa de entrarem para o grupo dos populares, Leila não teve como negar e o secretário nem mesmo tentou discutir sobre. O diretor Henderson, fiel ao regimento, aplicou a suspensão imediata também a ela. O escândalo varreu a escola antes mesmo do sinal da saída tocar. Alan, ao saber que Leila fora descoberta e suspensa, sentiu um misto de irritação e alívio. Irritação porque sua corte estava desmoronando e o holofote que ele tanto buscava em Julia agora estava manchado com um drama feio. Alívio porque, para ele, a culpa agora tinha um nome, e esse não era o dele.
No final do dia, Julia nem mesmo estava na escola para apreciar como terminou o drama que começou. Sua mãe estava cautelosa depois que a filha traiu sua confiança. O último sinal tocou. Rower caminhava alguns passos atrás dos últimos alunos que pegariam o ônibus. Então, quando todos subiram, ele falou ao motorista com um misto de vergonha e relutância. Hoje, eu vou andando, tá bom? E saiu apressado pela calçada, imaginando que os alunos que geralmente zombavam dele diriam ao vê-lo indo a pé. Porém, nada disso importava de verdade. Ele só queria andar para se exercitar e ganhar resistência. Além disso, também usaria esse tempo para pensar, já que sabia que uma suspensão escolar não era apenas algo que mancharia o histórico daquela lupina, mas também uma ferida no orgulho. E feridas no orgulho de predadores costumam infeccionar. Capítulo 6. O julgamento de Miller e o pulso de ferro do pai. Ponto de vista. Autor. Na mansão dos Miller, com sua arquitetura moderna e fria, parecia mais silenciosa do que o habitual naquela tarde. A suspensão de 3 dias imposta pelo diretor Henderson não era apenas uma punição escolar. Para o Sr. Miller, era uma mancha pública que faria seu nome rodar pelos círculos de fofocas por semanas. Ele, que passara décadas mantendo o nome Miller como sinônimo de poder e controle para os lupinos em Willow Creek, via Leila não apenas como sua filha. Ela era uma extensão de sua linhagem que deveria ser impecável. E isso era o que lhe dava mais desgosto. A senhora Miller havia acabado de chegar de suas compras com a mãe. Ela entrou em casa trazendo o perfume caro de boutiques estrangeiras e o som de suas sacolas de grife, mas o clima que encontrou na sala de estar congelou qualquer rastro de entusiasmo. Seu marido estava parado diante da lareira apagada, com os braços cruzados e uma expressão de fúria contida que faria qualquer membro da matilha recuar. O silêncio na sala era tão pesado que Leila conseguia ouvir o tic-tac do relógio de pulso de seu pai. Ela estava sentada na borda do sofá, sentindo-se minúscula. Sua mãe adentrara a sala ainda de casaco quando parou, estática, seus olhos saltando de Leila para o pai. "Mas o que é isso?" Ela perguntou com aquela voz leve e distraída que ela usa para ignorar problemas. "Leila, por que você não está na aula de piano? Eu trouxe aquele vestido que você..." "Sua filha foi suspensa, Diana." A voz de Richard saiu baixa e cortante, o que era 1000 vezes pior do que um grito. "Suspensa por ser descuidada, por usar leigos para bater em uma outra leiga e deixar que eles entregassem o nome dela a um diretor comum." A menina viu sua mãe empalidecer. Ela largou as sacolas no chão e correu para o seu lado, colocando as mãos em seus ombros. "Oh, Richard, por favor. É apenas uma briga de escola, não é? Crianças fazem essas coisas. Leila é tão jovem, ela deve ter se deixado levar. Richard, não seja tão dramático, nós podemos resolver isso. Eu falo com a mãe da garota, mando flores, talvez um convite para o clube." "Você não vai mandar nada, Diana!" Ele rugiu e ela se encolheu. "Isso não é sobre flores, é sobre exposição. Meu chefe, o pai de Alan, me ligou. A alcateia inteira está perguntando por que a filha dos Miller está sendo citada em relatórios de agressão escolar e andando com delinquentes juvenis. Você tem ideia do que isso faz com a minha posição? 3 dias em casa não são nada perto do que ela merece por essa burrice." "Richard, não seja tão duro", Diana implorou, a voz ficando chorosa e frívola. "Ela vai ficar traumatizada. Eu posso conversar com o diretor, posso oferecer uma doação para a escola, nós podemos resolver isso de forma elegante. Ela é só uma menina. 3 dias de suspensão já são humilhação suficiente, não precisa de mais. Vamos jantar e esquecer isso, sim?" "Você não vai fazer nada, Diana!" Richard disse, aproximando-se delas com um olhar que as fez tremer até os ossos. "Leila, você está proibida de sair do quarto por 3 dias. Sem telefone, sem internet, sem eletrônicos, sem visitas, sem luxos. E quando voltar para aquela escola, você vai se comportar como se fosse uma santa, até que esse escândalo morra.
E se você me envergonhar novamente, Leila, você aprenderá que a nossa natureza não tolera falhas. A mãe de Leila tentou falar novamente. Algo sobre um castigo muito longo, vai deixar a pele dela feia. Mas Richard apenas passou por ela como se ela fosse invisível. A porta do escritório bateu com uma força que fez os cristais do lustre tilintarem. Diana suspirou, olhou para a filha com uma mistura de pena e irritação, mas logo começou a checar as sacolas de compras de novo. Leila estava sozinha. O plano louco de Julia, se é que realmente era um plano, a tinha jogado num inferno que ela nem podia imaginar. Ela começou a chorar baixinho, pois sentia que a cobrança excessiva que ela já sofria havia acabado de atingir um novo patamar. Os empregados da casa ouviram os gritos do Sr. Miller e as tentativas fúteis da Sra. Miller de suavizar a situação. Ela era como uma borboleta tentando parar um furacão. Ela não tinha autoridade ali. Para o mundo exterior, eles eram a família perfeita, mas ali dentro, a hierarquia era cruel. Por esse motivo, cada um deles se retirou discretamente dos arredores do conflito, para não haver nem a mais remota chance de ter que auxiliar um de seus senhores durante o embate. E o fato de Leila ser punida só trazia mais medo para o convívio dos funcionários que conheciam tão bem seu mestre. Todos agindo com ainda mais cautela e diligência em seus postos. Afinal, o Sr. Miller não estava punindo-a por ser má, mas por ter sido pega. Sim, o ponto-chave não era a agressão que ela cometeu em si. Eles não se importavam com o bem-estar de uma mera humana. Eles se importavam com seus status, mas não só isso, pois é um fato que lobos não aprendem a ser dóceis com castigos. Eles aprendem a ser mais letais. E essa era uma lição importante que o Sr. Miller estava ensinando à sua filha. Na casa dos Thompson, Rower pulava o jantar. Ele estava tentando se empenhar em perder peso, mas seu estômago, que parecia trovejar, não tornava a tarefa fácil. Então, em uma busca desesperada para tirar o foco daquilo que está a tirar sua paz, Rower se sentou em frente ao computador velho que trouxe para seu quarto. Certo. Vou fazer isso. Disse a si mesmo, determinado a decorar os nomes de cada pecinha da máquina. Na casa dos Smith, Julia estava elétrica, mesmo com os machucados. Enquanto pulava de um sofá para o outro na sala de TV, ela não tinha ido à escola naquele dia. A mãe não deixou. Então, ela dormiu a tarde toda e agora estava ligada no 220. O que não era exatamente um problema, já que o médico lhe deu um atestado para o resto da semana. Assim, se encerrou um dia turbulento para as crianças do colégio primário de Willow Creek. Os dias que se sucederam foram solitários para Rower, já que nem mesmo Julia estava lá para ele se entreter, e querendo ou não, ele não tinha confiança de se aproximar de outras crianças para fazer amizade. Não quando ele recebe olhares descarados de nojo e desdém. Na semana seguinte, a tensão foi intensa. Não só Leila e Julia voltaram para a mesma sala de aula com Alan, como também os 3 meninos voltaram para suas respectivas classes. Julia continuou seu dia como se nada tivesse acontecido. Ela riu, desenhou, estudou e brincou com suas amiguinhas, completamente alheia à vontade de matar de Leila. Alan nem mesmo ousou chegar perto dela dali em diante, diferente de Leila. Ele fez isso por escolha própria. O outono acabou dessa forma. Julia vendendo cookies para os escoteiros com suas amigas. Leila quieta, mesmo enquanto seguia Alan. Alan, bem, ele continuava a ser o garoto rico e popular de sempre. Mas agora ele estava exercitando uma nova habilidade. Ver se seu alvo era fiel a ele ou não. Enquanto Rower continuava a treinar nas sombras, passar fome em silêncio e, acredite, ele tinha começado a tentar imitar técnicas de autodefesa em vídeos da internet. Agora, começa a reta final do ano. As crianças se preparam para ir à escola com seus uniformes de inverno completos. Do lado de fora da janela, a primeira neve começa a cair e Rower, que já faz seus exercícios com mais facilidade,
Se prepara para tentar correr pelo quarteirão antes de ir para a escola. Capítulo 7. Chocolate quente e as histórias de caçador. Ponto de vista. Autor. O inverno em Willow Creek não era apenas uma estação, era um estado de espírito. O subúrbio, geralmente vibrante com o som de cortadores de grama e risadas infantis, mergulhara em um silêncio acolchoado pela neve. As casas, adornadas com luzes de Natal que piscavam timidamente contra o cinza do céu, pareciam fortalezas de conforto. No entanto, para Rower Thompson, o inverno era o seu campo de provas. Enquanto a cidade dormia, o garoto enfrentava o asfalto escorregadio. Ele corria no limite da exaustão, o ar gelado entrando em seus pulmões como agulhas de vidro. Ele não era mais apenas o vizinho dócil. Ele era um jovem lobo tentando domar a própria inércia, moldando seu corpo através da dor e da disciplina solitária. Ponto de vista. Julia Smith. Eu sempre fui o tipo de criança que o despertador nunca precisou chamar. Meu cérebro parece ter um motor próprio que liga no momento em que a primeira luz da manhã toca a janela. Mas aquela madrugada, o frio estava tão intenso que eu podia sentir meu corpo congelar mesmo com as cobertas. O que eu mais queria era me aquecer. Então, buscando em meus pensamentos algo que pudesse fazer isso, uma ideia me surgiu. Uma caneca de chocolate quente. Murmurei para mim mesma, já sentindo a doçura e o calor em minha boca. Desci as escadas na ponta dos pés para não acordar meus irmãos e preparei a bebida, deixando o cheiro de cacau invadir a cozinha. Com a caneca fumegante entre as mãos, sentei-me na poltrona da sala e olhei para fora. Foi quando o vi. Parecia tão longe. Mesmo sendo só a calçada em frente à minha casa. Um vulto corria, ou tentava, naquela madrugada. Parecia um borrão cinzento contra a brancura da neve. Conforme se passava, reconheci o casaco e o jeito de correr. Era ele, o garoto que me salvara. Mas por que ele estava ali, naquela hora, correndo como se estivesse fugindo de algo, ou indo ao encontro de alguém? Ele passou sem olhar a janela da sala de onde eu o observava, a respiração formando nuvens densas de vapor, parecendo exausto. A curiosidade, meu traço mais forte e às vezes mais perigoso, falou mais alto. Nos dias seguintes, eu estava lá. Colocava o despertador e esperava. Eu o via passar todos os dias, mas perto do Natal, a neve ficou mais profunda. Eu o vi tropeçar, o cansaço pesando em seus ombros como se ele carregasse o mundo. Naquela manhã, eu não apenas observei. Sempre preparo uma grande quantidade de chocolate quente, então coloquei o resto em outra caneca, me enrolei em um cobertor de lã e abri a porta da frente. O frio me atingiu como um tapa, mas eu ignorei. Ei, garoto! Chamei, levantando a caneca extra. O nome dele ainda teimava em fugir da minha mente elétrica, mas a gratidão não precisava de nomes. Ele parou. Seus olhos castanhos se arregalaram ao me ver ali, no meio da madrugada, em frente à porta de entrada, parecendo um casulo de cobertor. Ele se aproximou da varanda hesitante. Toma, eu disse, entregando o chocolate quente. Você parece que vai congelar. Ele pegou a caneca, as mãos trêmulas encontrando o calor da porcelana. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O único som era o da neve caindo suavemente e os goles na bebida. As bochechas dele ficaram vermelhas. Talvez fosse o frio que, cedendo ao calor da bebida acanelada que esquentava o estômago. Quando ele terminou, seus olhos brilharam com um ânimo que não estava lá antes. Obrigado, de verdade, ele sussurrou. Não há de quê, respondi voltando para o calor da minha casa enquanto o via retomar a corrida com uma energia renovada. Quando a porta se fechou atrás de mim, subi as escadas na ponta dos pés. Voltei para meu quarto e me aninhei entre os cobertores de minha cama. Eu precisava dormir, afinal, estava me preparando para algo incrível que só acontecia nos finais de ano. Ponto de vista. Autor. As férias de inverno finalmente chegaram, trazendo uma visita especial para a casa dos Smith. O avô de Julia, Silas. O velho senhor retornava à casa onde construiu sua vida, um lugar que seu filho, Arthur, o pai de Julia, fizera questão de comprar para manter as raízes da família. O avô caminhava pelos cômodos como se estivesse lendo um livro de memórias, mas o entusiasmo dos netos logo dissipava sua melancolia. À noite,
O clima era de pura celebração após o jantar, e enquanto as chamas da lareira dançavam, o avô sentou-se na sua poltrona favorita e começou a desfiar as memórias de Willow Creek. O avô contava histórias de quando Willow Creek era mais selvagem e ele caçava veados na floresta próxima para sustentar a casa. Willow Creek guarda segredos, crianças, disse ele, com um brilho travesso nos olhos. Eu costumava caçar veados nessas terras para colocar comida na mesa. E meu amigo Joe, que ainda tem aquele boteco no centro velho da cidade, ele jura que o que ele tem empalhado perto da lareira é um lobisomem que ele abateu anos atrás. Diz que a fera era enorme, com dentes de sabre. Sabe? Mas é claro que é só um lobo cinzento muito grande. Os irmãos de Julia explodiram em risadas e algum espanto, como se achassem a história do lobisomem do Joe a maior piada. Mas ainda havia alguma tensão no fundo. Lobisomem, vovô? Sério? É só um lobo grande? Zombou Henrique, o irmão mais velho. Lobisomens não existem, são apenas contos para assustar crianças, disse Léo, o irmão mais novo, tentando parecer mais maduro e corajoso do que realmente é. Mas Julia não riu. Ela sorriu e seus olhos brilharam. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não de medo, e sim de uma estranha clareza. Ela sabia que o mundo era maior do que os adultos admitiam. Ela lembrava do pelo castanho sob seus dedos no parquinho e da forma como o garoto gordinho se curara tão rápido. Se o avô sabia caçar feras, então ela pensava que ele era o professor que precisava. Vovô, me ensina a caçar! Ela disparou alto e sem rodeios, suas mãos batendo nos joelhos do avô com entusiasmo enquanto ela abria aquele enorme sorriso inocente, seus olhos brilhando de empolgação. O avô franziu a testa, confuso. Ensinar o quê, minha pequena? A expressão que ela tinha não combinava com a severidade do pedido. A atirar, ela reiterou. Eu sou uma escoteira, vovô. Eu já sei rastrear, sei quais plantas são venenosas e sei sobreviver no mato. EDT da editora, disse a menina de 10 anos. Mas se eu encontrar um lobo gigante ou um veado que possa me machucar, eu quero saber me defender. Eu quero aprender a caçar como você fazia. As palavras dela deixaram todos mudos e seus pais atônitos. Porém, o avô viu ali não apenas sua neta tagarela, mas uma lembrança de si mesmo na juventude, de quando seu pai lhe ensinara a caçar. Algo que ele jamais pôde fazer com o próprio filho, já que o mesmo nunca se interessou. Caçar veados é coisa séria, Julia. Ele começou. Eu sei, interrompeu ela, segurando a mão dele. Mas eu quero estar pronta. Por favor, vovô, me ensina a ser uma caçadora. Atrás da menina, o pai fez que não com a cabeça, já que nem sequer uma única vez ele imaginou que sua princesinha teria tal ímpeto. Mas o velho caçador sorriu, balançando a cabeça. Ele achava que era apenas a imaginação fértil de uma menina de 10 anos alimentada por contos de fadas e sua recente obsessão por escotismo. Esse que ela sabia. Se o mundo tinha monstros que podiam ser heróis ou não, ela não seria apenas a menina que vende biscoitos de porta em porta. Ela seria a menina que sabe apontar uma arma se as coisas ficarem feias. E assim, a noite terminou. O inverno em Willow Creek parecia ter congelado o tempo, mas não a curiosidade de Julia, que passou a manhã inteira implorando ao velho para levá-la ao tal boteco do amigo. Já o avô, Sr. Silas Smith, um homem de mãos calosas e olhos que ainda guardavam o brilho das matas, sentia-se revigorado pela neta. Enquanto Arthur Smith observava com uma mistura de nostalgia e preocupação, seu pai limpara as velhas botas de couro na sala. Os irmãos de Julia, o mais velho, Henrique, de 13 anos, e o caçula, Léo, de 8, estavam mais interessados nos novos videogames, mas a irmã tinha um alvo diferente. Naquela tarde de neve fina, Silas cedeu aos insistentes pedidos da neta. Tudo bem, pequena. Vamos até o centro velho. Mas o bar do Joe não é lugar de mocinhas. Entraremos apenas para cumprimentar um velho amigo e ver a tal atração. Ele acariciou a cabeça da neta. Um pouco distante, Arthur observava,
torcendo para que a filha desanimasse ao ver o tal bicho-moto. Ponto de vista, Julia Smith. Eu estava tão agitada que mal conseguia amarrar minhas botas. O vovô Silas era o melhor. Ele tinha aquele jeito calmo de quem já viu de tudo, bem diferente do meu pai, o Arthur, que ficava o tempo todo perguntando se eu estava com frio. O Henrique e o Léo ficaram em casa, o que foi ótimo. Eu não queria meninos bobos atrapalhando minha investigação. O centro velho de Willow Creek parecia uma vila de biscoitos coberta de açúcar. Quando paramos em frente ao boteco do Joe, o letreiro desgastado de madeira nos saudou. O vovô abriu a porta e o som de um sininho anunciou nossa entrada. O lugar cheirava a serragem, café forte e algo que eu fui conhecer mais tarde. Couro curtido. "Silas! Seu urso velho!" gritou um homem atrás do balcão. Era o Joe, um sujeito que parecia ter sido esculpido em um tronco de carvalho, com uma barba cinza enorme. "Olá, Joe. Trouxe minha netinha, a Julia. Ela queria ver a sua relíquia." Eu estava empolgada e, mesmo de mãos dadas com meu avô que não soltava, me sentia entusiasmada. Joe riu, uma risada rouca, e apontou para o fundo do bar, ao lado de uma lareira de pedra. "Lá está ele, o terror das montanhas de 1970, disse o velho Joe. Eu caminhei até lá, meu coração batendo contra as costelas. Empalhada e empoeirada estava a criatura. Era imensa. Se ficasse de pé, seria muito mais alta que o meu pai. O pelo era de um cinza prateado, quase grisalho, eriçado e seco pelo tempo. Mas foram as patas que me fizeram travar. Eram grandes demais para um lobo comum, com garras que pareciam adagas de osso. Ele tinha olhos humanos, vô Joe? Sem desviar o olhar, perguntei fingindo interesse. Mesmo sabendo que eles eram expressivos, mas não humanos, já que eu já tinha visto os olhos do garoto que me salvou. É o que dizem, pequena, mas os olhos de vidro que coloquei nele são apenas amarelos. O bicho me deu um trabalho danado na Floresta Leste. Quase levou meu braço. Joe me mostrou uma enorme cicatriz que ele ostentava como um troféu. Eu me aproximei da fera empoeirada o máximo que a linha amarela no chão permitia. Henrique e Léo achariam que era apenas um cachorro grande, mas eu já tinha identificado as sutis diferenças entre o espécime, à minha frente, e os lobos normais que eu vi no Museu de História Natural. Senti um calafrio que não vinha do tempo gelado. O Joe realmente não abateu um lobo. Ele abateu algo que era... como aquele garoto... Vô Joe, como você fez isso? Como o senhor conseguiu derrubar algo tão grande? Eu perguntei saltitando empolgada enquanto me apoiava no balcão do bar. Ele sorriu, provavelmente animado por ter alguém genuinamente interessado na história dele depois de muito, muito tempo. Escoteira, não é? Ele passou a mão em minha cabeça enquanto meu avô ria de meu entusiasmo. Vou lhe contar da importância da prata nisso tudo, disse ele, começando a me contar como foi a caçada sinistra e como fez. Depois de muitas histórias, saímos do bar e o ar gelado pareceu limpar meus pulmões. O vovô Silas colocou a mão no meu ombro. E então, Julia? O Joe é um bom contador de histórias, não é? Um lobo bem grande, mas apenas um lobo. Ele riu. Eu olhei para o vovô e dei o meu sorriso mais convincente. Aquele que eu usava para ganhar cookies extras. É, vovô, um lobo bem grande. Gesticulei, mas por dentro eu estava gritando de empolgação. Eu olhei para a floresta que cercava a cidade, e depois para a direção da casa do garoto que pegava o ônibus comigo. O vovô mostrava querer me ensinar a atirar. O Joe tinha uma fera empalhada no bar, e aquele garoto corria na neve todas as manhãs, só Deus sabe por quê. Vovô? Chamei quando entramos no carro. Diga, pequena. Ele respondeu. Aquela arma que você tem... a de caçar veados. Você ainda tem as balas de prata que as histórias dizem que funcionam? Vocila soltou uma gargalhada alta, fazendo o carro vibrar. Ora, Julia, prata é para joias, não para munição. Usamos chumbo, minha querida. Chumbo sempre resolve qualquer problema na floresta. Ele riu alto mais uma vez. Chumbo. Pensei percebendo que meu avô não levava a história a sério. Mas agora eu sabia que o garoto realmente era como o bicho no bar. E que haviam mais. Agora eu precisava aprender a atirar com o vovô e decidir se eu seria a pessoa que o manteria oculto do mundo. Ou a que atiraria para que ele nunca acabasse empalhado em um boteco decadente. Capítulo 8. Prata, neve e instintos. Ponto de vista. Autor. A véspera de Natal em Willow Creek era o auge do calendário social da cidade.
A praça central estava transformada em um cenário de luzes douradas, com uma árvore de Natal imensa que parecia tocar o céu escuro. O coreto exibia um coral de crianças, e o cheiro de cidra quente e bolo de maçã com canela pairava no ar gélido. As crianças se divertiam nas atrações, como o passeio de trenzinho, ou pelo interior da enorme árvore de Natal central, nas pequenas barracas de gincanas que incluíam jogo de argolas e tiro ao alvo. Além do teatro de sombras e os quitutes deliciosos das barraquinhas, tudo pensado de forma estratégica para que os pais também pudessem aproveitar a ocasião para conversar e interagir uns com os outros e aprofundar o senso de comunidade de Willow Creek. Era o momento em que todas as esferas de Willow Creek se colidiam. Os Smith, com sua energia ruidosa e humana, os Thompson, discretos e observadores, os Miller e os Wolfhart, que cruzavam a neve como se o chão lhes pertencesse por direito divino. Sob o brilho das luzes festivas, a tensão entre os segredos da cidade e a curiosidade de uma menina de 10 anos estava prestes a se tornar palpável. Ponto de vista Silas Smith, o avô. Caminhar por essa praça com meus netos me faz sentir o peso e a beleza dos anos. Arthur, meu filho, estava ocupado demais garantindo que o pequeno Léo não caísse no gelo, enquanto Henrique tentava parecer maduro demais para a festa. Mas era minha neta quem me preocupava. Desde a nossa visita ao bar do Joe, ela andava ainda mais curiosa. Ela me perguntou sobre as balas de prata da história com uma seriedade que não condizia com a sua idade. Aquilo me cutucou o peito. Eu sabia que ela não queria joias ou brinquedos caros. Ela parecia querer enfrentar algo que ela sentia, mas não nomeava. Vovô? Ela me chamou com aqueles enormes e brilhantes olhos azuis únicos, enquanto observávamos o coral. Você me ensina a atirar? Completou entusiasmada enquanto me puxava em direção à barraca de tiro ao alvo. Está bem, está bem. Eu a acompanhei fazendo apenas um pouco de força contra, para que a pequena tivesse a impressão de que estava me puxando. Ao chegar na dita barraca, paguei o homem, um sujeito magrelo com cara de trambiqueiro, que deu uma pequena espingarda cor-de-rosa para minha netinha. Eu vi os olhos dela brilharem de entusiasmo no momento em que a pegou na mão. É só atirar, princesa? Você tem 3 tiros, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha pequena e inocente netinha empunhou o brinquedo da melhor forma que pôde enquanto eu a observava. Ela virou para mim algumas vezes antes de atirar, com aquele enorme sorriso dela. Parecia estar pedindo minha aprovação ou atenção. Sinceramente, eu achei uma graça. Netinhas são realmente diferentes de netos. Então eu prestei atenção nela e fiz um gesto com a cabeça para que atirasse. Bam, bam, bam! Ela atirou nos brindes e errou todos. O dono da barraca lhe estendeu a mão para pegar a espingardinha. É, princesa. Não se ganha todas. Agora sim o sorriso dele era genuíno enquanto minha pequena parecia cabisbaixa. Mais uma. Estendi outra nota, a colocando sobre sua mão. Como quiser. O homem não protestou, feliz por ter mais uma rodada de fracassos garantida. Ou era o que ele pensava. Venha cá. Deixe seu vovô ajudar, disse a Julia, enquanto me posicionava atrás dela, me abaixando um pouco e guiando o brinquedo. Aqui. Você deve posicioná-la no ombro para dar mais estabilidade. A instruí enquanto o dono da barraca observava, provavelmente pensando que minha ajuda não daria frutos. Mas havia um motivo pelo qual eu assumi essa posição. Acontece que, ao ajudar minha netinha a posicionar a arma, eu pude identificar qual era o verdadeiro problema, olhando sobre os ombros dela. O pino na ponta da arma estava levemente torto, então, quando você o centralizava na mira, ele errava o alvo por pouco. Pequena, sussurrei quando garanti que o trambiqueiro não estava olhando. Está vendo esse pininho? Ele está torto, então, se você o centralizar na mira, vai errar o alvo. Alinhei levemente a arma para que o pino encontrasse a lateral da mira e a ponta da espingarda ficasse reta.
algo que só um caçador experiente conseguiria fazer. Está pronta! Pisquei para ela, me levantei e me afastei um pouco com os braços cruzados. O sorriso dela voltou ao rosto e então... Bam! 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 Ela acertou os 3 tiros em 3 brindes diferentes. Eu sorri enquanto ela pulava de alegria e o sorriso do trambiqueiro era substituído por uma expressão atônita. Espera! Vocês não podem fazer isso! O dono da barraca veio a nós imediatamente. Não pode fazer o quê? Retruquei com um sorriso conhecedor. Ganhar seus brindes? O homem da barraca apenas bufou e entregou à minha netinha a lancheira, a mochilinha que parecia um saco feito de material impermeável e uma bolsa de piquenique. Todos prendas que ela mesma acertou. Entusiasmada, ela pegou tudo e eu a ajudei a guardar as prendas dentro da mochila, pegando sua pequena mão em seguida para levá-la de volta. Você conseguiu coisas bem interessantes, pequena. Indaguei. É porque sou uma escoteira. Peguei coisas úteis. Ela respondeu cheia de si, enquanto marchava e fazia o símbolo com as mãos. Por incrível que pareça, eu realmente estava orgulhoso dela. Olhei para o rosto dela, iluminado pelas luzes de Natal. Senti um nó na garganta. Eu carregava um segredo no bolso do colete há décadas. Algo que nem o Arthur recebeu, porque eu não conseguia dizer adeus à lembrança de minha amada esposa. Mas vendo os olhos brilhantes da Julia, percebi que o objeto precisava de um novo propósito. Eu via minha família ao longe, mas antes de chegar a eles, me detive com a pequena, que me olhou com aqueles enormes olhos felizes. Julia, você me perguntou sobre balas de prata. Não? Eu tirei uma corrente do bolso. Na ponta havia um medalhão oval, gasto pelo tempo, mas brilhando intensamente sob o luar. Isso era da sua avó. Eu nunca tive coragem de passar adiante, mas acho que ela gostaria que estivesse com você. A prata é pura, minha pequena, e as lembranças dentro dela são preciosas. Ela abriu o medalhão. De um lado, minha foto ainda jovem, do outro, minha amada. Uma mulher linda com o mesmo sorriso que minha neta via no espelho todos os dias. Eu não esperava que ela entendesse a profundidade disso, mas então... É lindo, vovô. Obrigada. Vou guardar com carinho. Ela disse emocionada. Eu o coloquei em seu pequeno pescoço, sentindo o metal frio contra meus dedos, enquanto o deixava ir e o arrumava sob o casaco de minha neta. Sinceramente, eu mandaria os presentes de meus netos depois do ano novo como fazia todos os anos. Mas essa vontade de dar-lhe algo tão importante veio tão subitamente que não consegui me conter. E depois de o entregar, não consegui me arrepender. Me senti em paz com minha própria decisão. Mas pequena. Vamos manter isso em segredo, ok? A instruí, querendo evitar repercussão. Ela assentiu apertando um pouco mais forte minha mão, sustentando um olhar quase sério. Então voltei ao nosso caminho, guiando-a pela mão até nossa família. Ponto de vista. Rower Thompson. O ar da praça estava saturado de cheiros, mas meu olfato, agora muito mais apurado devido aos treinos e à minha natureza, captou algo distinto vindo da direção da Julia. Um cheiro metálico, limpo e frio. Prata. Não era algo que me incomodava, mas era impossível não notar. Era um cheiro que se destacava em meio à lã de seus casacos e ao aroma de doces. Olhei para ela e vi o medalhão brilhando enquanto seu avô o punha em seu pescoço. Era curioso vê-la usando aquilo. Afinal, ela era uma garota que, mesmo tendo orelhas furadas, nunca usava brincos ou joias. Ao mesmo tempo, vi o Sr. Wolfhart passar por eles acompanhado de Alan. E ele também notou. Parou por um segundo, os olhos se estreitando ao reconhecer o cheiro, e em seguida, ao cruzar o olhar com o Sr. Silas. Houve um reconhecimento ali. Não era uma amizade, era o olhar de 2 velhos generais de exércitos inimigos que se respeitavam, mas que ainda guardavam as espadas afiadas. Homens que sabiam que Willow Creek não era uma cidade comum. Wolfhart não sentia medo da prata, mas o fato de uma criança da família Smith carregar aquele metal de forma tão deliberada era um sinal que ele não ignoraria. "Filho, vamos!" meu pai murmurou, colocando a mão no meu ombro e me puxando para longe. Ele também sentira o cheiro da prata. "Não fique perto deles. Silas Smith sabe demais sobre o que se esconde na floresta."
Ponto de vista, autor. O encontro foi breve, mas significativo. O Sr. Wolfhard, com sua arrogância de alfa, lançou um olhar de desprezo para o medalhão no pescoço de Julia, sentindo o desconforto, mas escondendo-o com perfeição. Silas, por sua vez, manteve o queixo erguido, protegendo a neta com sua presença. Julia, alheia ao fato de que seu novo presente era um alarme de perigo para os lupinos ao seu redor, apenas estava feliz por ter uma lembrança da avó que nunca conhecera. Ela apertou o medalhão sob a blusa com carinho e sorriu serenamente, sem saber que, para os lobos ao seu redor, aquilo era apenas um adereço que a tornava ainda mais fácil de rastrear. Mesmo assim, Rower sentiu seu coração acelerar ao vê-la sorrindo tão docemente. Ele sabia que a prata não o feriria, a menos que fosse disparada contra ele. Mas o fato de Julia estar se cercando de símbolos de caçadores mostrava que ela estava cada vez mais perto da verdade. Naquela noite de véspera de Natal, enquanto a neve caía, Willow Creek traçou suas linhas de batalha. De um lado, a tradição dos caçadores representada pelo medalhão de prata, que é a herança de família que, por coincidência ou destino, Silas deu à neta. E é o maior pesadelo de qualquer lobisomem se for usada da maneira correta, e do outro lado, a sobrevivência e a evolução da matilha. E no centro, uma menina que agora carregava o símbolo da destruição daquele que a protegeu, sem ter a menor ideia do que aquilo significava. Mas, por enquanto, era apenas um medalhão de prata balançando no peito de uma menina que sorria para a neve. Finalmente, a manhã de 25 de dezembro amanheceu sob um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo estalo ocasional dos galhos das árvores cedendo ao peso da neve fresca. Em Willow Creek, o Natal não era apenas um feriado, era um reflexo da alma de cada casa. Enquanto o sol pálido de inverno tentava atravessar as nuvens, 4 casas diferentes despertavam para rituais de generosidade e expectativa. Ponto de vista, Julia Smith. Eu não precisei de despertador. Às 6 da manhã eu já estava sacudindo o Henrique e o Léo, que resmungavam debaixo dos edredons. Acordem! O Papai Noel passou! Eu gritava, saltando sobre as camas. Nós descemos as escadas correndo, encontrando nosso pai e nossa mãe já com canecas de café nas mãos, sorrindo diante da árvore que brilhava mais que nunca. O caos foi imediato. O Henrique ganhou o jogo de videogame que tanto queria. O pequeno Léo quase desapareceu dentro da caixa de uma pista de carrinhos gigante. Para mim, o presente principal foi algo que me fez pular de alegria. Um kit de sobrevivência de luxo para escoteiros. Vinha com um binóculo de longo alcance, uma bússola profissional e um canivete multifuncional com cabo de madrepérola. Era perfeito. Mas o melhor de tudo foi o cartão que meus pais deixaram para a nossa futura mestre de trilhas. Eu me senti pronta para mapear cada centímetro daquela floresta. O vovô Silas estava sentado em sua poltrona, observando tudo com um sorriso calmo enquanto admirava nossa alegria. Ponto de vista, Rower Thompson. Na minha casa, o Natal era mais contido, quase solene. Meus pais me deram presentes práticos, como se soubessem que eu estava mudando. Ganhei um par de tênis, ideais para exercícios, e um relógio inteligente que monitorava meus batimentos cardíacos e a distância percorrida. Eram os melhores que o suor do meu pai poderia pagar. Para ajudar nos seus novos objetivos, filho, disse meu pai, com um olhar de aprovação que eu raramente via. Mas o presente que mais me tocou foi algo simples da minha mãe. Um moletom térmico pesado, cinza escuro. Quando o vesti, senti que ele não apenas me protegia do vento, mas me ajudaria a esconder os músculos que eu estava lutando para começar a ter sob a camada de banha. Eu não queria que o mundo visse minha transformação ainda. Eu queria ser forte no escuro. Ainda que mesmo eu comecei a notar meu rosto afilando levemente quando me olhava no espelho, fosse para escovar os dentes ou apenas para começar a identificar as mudanças. Ponto de vista, Leila Miller. Na mansão dos Miller, o Natal parecia uma exibição de museu. Não havia gritos ou crianças pulando no sofá.
Os presentes estavam dispostos simetricamente sob uma árvore de 4 metros, decorada apenas com flocos de neve, feitos de cristais e enfeites artesanais caros. Meu pai me deu um conjunto de joias de designer, mas o olhar dele dizia que aquilo era um investimento em sua imagem, não um gesto de afeto. Minha mãe, Diana, empolgada com a volta da viagem, me deu um casaco de pele sintética branca, caríssimo. Para você parecer uma rainha quando voltar para aquela escola, querida, ela disse, ajustando a gola em mim. Eu sorri e agradeci, mas por dentro, o que eu realmente queria não podia ser embrulhado em papel de seda. Eu queria o respeito que perdi. Eu olhava para os diamantes no meu pulso e só conseguia pensar em como eles pareciam frios. Ponto de vista Alan Fart, o príncipe da matilha. Minha manhã de Natal foi cercada de luxo exagerado. Ganhei um quadriciclo novo para usar nas propriedades da minha família e o último modelo de smartphone. Eu me senti o dono do mundo enquanto testava o motor do quadriciclo na neve, fazendo roncar alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Eu estava no topo. Tinha os melhores brinquedos e a melhor linhagem. Mas, enquanto eu acelerava, um pensamento rápido me veio à cabeça. Eu me perguntava o que a garota dos cookies teria ganhado. Provavelmente algo bobo de escoteiro. Eu ri sozinho, mas no fundo, a energia dela era a única coisa que eu não conseguia comprar ou ganhar de presente. Ponto de vista, autor. Com a manhã de Natal se encerrando, os presentes foram abertos e as ceias preparadas. Julia estava equipada com seus instrumentos de navegação. Rower tinha a tecnologia para medir sua evolução. Leila estava vestida como a nobreza que seu pai exigia. E Alan, bem, seguiu sendo mimado como um príncipe.